Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura tem-se um triângulo equilátero ABC, sobre cujos lados foram construídos quadrados. Se o lado do triângulo mede 10 centímetros, qual é a distância de D até E? Bom, então, rapidamente aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o raio. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui o triângulo ABC, como ele está te falando, né? Triângulo ABC. E sobre os lados desse triângulo equilátero, olha só, que a partir desse lado eu construo esse quadrado, ok? A partir desse lado eu construo esse segundo quadrado, e a partir desse lado eu construo esse terceiro quadrado. Então isso ele está te falando. Diz que o lado do triângulo mede 10. Deixa eu acrescentar isso então na figura. Então aqui é 10. Aqui é 10. E aqui é 10, tá? Em centímetros, tá? Lado do triângulo igual 10 centímetros. E aí pergunta a distância de D até E. Então ele quer essa distância aqui, ó. D até E. Ok? Então essa distância eu vou chamar, sei lá, X. Bom, e aí o que eu observo? Se esse triângulo equilátero tem lado 10 e a partir dele eu construo quadrados, significa então que esse lado aqui, ó, também é 10. E que esse outro lado do triângulo aqui também coincide com a medida 10, que é o lado do quadrado construído a partir do lado do triângulo equilátero. E aí eu tenho um encaminhamento aí muito provável para lei dos cossenos, né? Eu quero descobrir o lado de um triângulo oposto a um ângulo conhecido. Eu acredito que eu devo conhecer esse ângulo, e também a partir dos dois lados que formam esse ângulo. Bom, vamos ver se eu consigo determinar esse ângulo aqui. Deixa eu dar uma apagada nesse C aqui. E aí eu vou tentar definir esse ângulo aí. Então, olha só. Eu preciso descobrir esse ângulo aqui, ó. Se eu tiver a medida desse ângulo, eu vou poder usar aí lei dos cossenos, tá? Como é que eu vou descobrir esse ângulo? Vamos pensar. Aqui, ó, eu tenho um ângulo reto. Então isso aqui equivale a 90 graus. Aqui tem um outro ângulo reto. Também equivale a 90 graus. Esse ângulo aqui é o ângulo interno de um triângulo equilátero, que vale 60 graus. Então eu tenho ali, vou ampliar para ti aqui, ó. Esse ângulo eu quero descobrir. Aqui está 90 graus. Aqui o quadrado 90 graus. E aqui no meio, triângulo equilátero 60 graus. Então, 90 mais 90 mais 60 está fechando aí 240, ou seja, 240 graus. Então, aqui, ó, eu tenho uma volta completa. Aqui eu tenho uma volta completa, que é 360. Então, se eu pegar 360 e diminuir 240, eu tenho 120 graus. Logo, esse ângulo aqui, ó, é 120 graus. Então, eu vou para a figura aqui, ó, 120 graus. E aí eu vou reproduzir
esta figura para ti. Aqui é 10. Aqui tem outro 10. Aqui é o valor que eu estou querendo, é x. E aqui eu tenho o ângulo entre os lados conhecidos, que é um ângulo de 120 graus. Então, essa é a situação. Uma situação típica para a lei dos cossenos. Quando que eu uso lei dos cossenos? Lei dos cossenos. Quando acontece isso que eu estou te mostrando aqui tipicamente. Eu tenho dois lados conhecidos do triângulo, geralmente um triângulo qualquer. Eu conheço o ângulo do meio desses lados conhecidos e quero determinar a medida do lado oposto a esse ângulo conhecido. Então, lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Eu vou isolar o lado oposto ao ângulo conhecido, elevando ao quadrado, igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos lados conhecidos, que nesse caso eles coincidem, né, que tem a mesma medida, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, eles podiam ser diferentes. E aí, menos duas vezes o produto entre eles, 2 vezes 10 vezes 10, e vezes o cosseno do ângulo formado por esses lados conhecidos, cosseno de 120 graus. E aí, então, eu tenho x ao quadrado igual 10 ao quadrado 100, mais 10 ao quadrado, 100, menos 2 vezes 10 vezes 10 dá 200, vezes o cosseno de 120 graus. Aí, cosseno de 120 graus, faço redução ao primeiro quadrante. Reduzindo ao primeiro quadrante, ele é mais próximo. Vou fazer aqui rapidinho para ti, ó. Eu penso na linha 180, 360, e o 120 está mais próximo do 180, sendo que a diferença aí é 60 graus. Logo, o cosseno de 120 graus é igual ao cosseno de 60 graus. Mas como 120 graus ele é de segundo quadrante, e no segundo quadrante o cosseno é negativo, então eu tenho aí menos cosseno de 60 graus. E aí o cosseno de 60 graus é igual a 1/2, portanto isso é menos 1/2. Então isso aqui, ó, é menos 1/2. Continuando, x ao quadrado igual 100 mais 100, 200. Menos vezes menos dá mais. 200 vezes 1/2, né? Como se simplificasse aqui 200 por 2, que dá 100. Então aqui 200 mais 100. X ao quadrado igual a 300. Então a medida x é igual a raiz quadrada de 300. Faça a fatoração, né? Eu até posso, de forma mais simples, ó, 300, eu posso reescrever como 100 vezes 3. Né? 100 vezes 3 é 300. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que a raiz de 100 é 10. É exata. Então pula para fora da raiz. X é igual a 10 raiz de 3 centímetros. E aí nós vamos ficar com a letra E. Ok? Então é isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço e até a próxima.